A seguir, O Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como eu sempre digo aqui, a gente fala de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, possibilidades e modelos de negócio, empreendedorismo e principalmente quando a gente cita empreendedorismo, a gente vai bastante para o mundo digital, onde estão assim muitas oportunidades. E na conversa de hoje eu vou trazer uma pessoa, olha só que interessante, ele era médico, atuou durante 12, 13 anos, daqui a pouco eu vou ver a data exata, como médico, mas percebeu no mundo digital uma oportunidade de realmente ganhar dinheiro e hoje tem uma vida muito diferente, com certeza da que ele mesmo planejou como um médico. Daqui a pouco a gente descobre a especialidade dele. Eu trouxe o Manuel Lacruz, né? Muito obrigado. Primeiro de tudo, antes de falar qualquer coisa, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito bom. Manuel, primeiro de tudo, assim, você trabalha, daqui a pouco a gente vai entender, você trabalha com dropshipping, você trabalha com comércio digital, com e-commerce, a gente já vai falar dos seus negócios, o que você faz, mas me conta essa história, deixa eu ver se eu entendi. Você era médico, atuou durante 12 ou 13 anos, é isso? 12 anos. 12 anos. Me conta como é que era a sua vida como médico, que especialidade que era e o que te incomodava para que você tenha tido a ideia de, acho que eu vou largar essa profissão. Bom, então eu me formei lá no 2012, né? Para quem não sabe, sou venezuelano, eu vim para o Brasil em 2013, né? Você vê pelo sotaque. Vim para o Brasil em 2013 e comecei a trabalhar como médico em área rural, né? Área dos afastados. Comecei a trabalhar durante um período, aí depois de revalidar o diploma médico, eu trabalhei na área de pronto-socorro infantil. Pronto-socorro infantil estive trabalhando desde 2015 até o ano passado, em vários lugares, inclusive no estado de Roraima. Estive um tempo morando, depois vim para o estado de São Paulo, na qual percorri por vários lugares, né? Principalmente vários AMAs, UPAs, que eu trabalhava até novembro do ano passado. Então, você atendia no pronto-socorro infantil, pelo que você disse. Atendia múltiplos pronto-socorro infantil. E te incomodava já essa profissão ou foi uma questão realmente financeira? Porque às vezes as pessoas acham que ser médico é sinônimo de ser rico. E nem sempre essa é a realidade. O que te incomodava? Era a profissão? Era a questão financeira? Enfim, ou era só um sonho que você ainda não estava conseguindo realizar? Então, eu venho de uma família que é empreendedora. Então, eu fui o único que meio que me distanciei disso. Aí fui fazer medicina devido a uma oportunidade que eu tive. Depois de certo tempo trabalhando aqui como médico, eu percebi que eu estava desgastando, estava tendo muitos desgastes. Eu estava trabalhando em média de 70, 80 horas por semana. E a quantidade de horas que eu trabalhava, o dinheiro que eu recebia para mim não era suficiente. Eu tenho 3 filhos, né? Tinha um filho primeiro, depois vieram os outros 2, os gastos foram aumentando. Aí falei, cara, se eu vou continuar trabalhando desse jeito, para continuar dando a mesma qualidade de vida para os outros 2 filhos, eu vou precisar trabalhar 90, 100 horas, como de fato tem muitos colegas que trabalham. Então isso foi me incomodando. Eu falei, não acredito, isso aqui não pode ser minha realidade. Porque eu conseguia dar uma qualidade de vida para minha família, só que eu estando longe, que eu tinha que vender meu tempo para você poder ganhar o dinheiro para isso. Eu falei, não, preciso procurar uma outra forma de ganhar dinheiro e não me manter longe, porque para mim o mais importante e o que sempre me impulsionou foi a minha família. Então, aí eu vi o mercado digital como uma oportunidade. Eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro pela internet ou de forma, ou trabalhando em casa, e aí me vi com vários mercados, inclusive tive um tempo que estive fazendo algumas inversões no mercado de criptomoeda também. Tive sucesso durante um período, daí depois teve um grande revés, que isso, tipo, me levou para trás, tipo, me levou para um ponto no qual eu não estava nem trabalhando como médico, ou seja, eu quebrei, perdi dinheiro eu perdi dinheiro do banco e falei, cara, é agora. Aí foi que eu fui pesquisar e encontrei o mercado digital, no caso o dropshipping, como uma opção. Mas como ele começou com a questão financeira, e aí com 100 horas de trabalho que você fazia, 70, 80 na verdade, que você mencionou, não era suficiente.
E essa pesquisa que você fez para o mercado digital, qual foi exatamente essa pesquisa e como surgiu o dropshipping? Você só pesquisou como ganhar dinheiro na internet? Como ganhar dinheiro na internet e como ganhar dinheiro desde casa. Pesquisei no YouTube e pesquisei no Google. Até que eu vi uma outra pessoa que hoje é amigo meu, com um vídeo, né, ele falava explicando como ele fazia para ganhar dinheiro desde casa. Então, aí comecei a pesquisar, né, sobre o termo de dropshipping e como se fazia. Inclusive, na situação na qual eu me encontrava, o dropshipping, ele tem uma barreira de entrada muito pequena, você não precisa de um grande investimento. Então, tipo, foi uma boa opção para eu iniciar naquele momento. Desculpa, Júnior. Eu não ia conseguir. Eu vou pegar só da saída dele aí, tá? 3, 2, 1. Mas você chegou ao dropshipping porque você percebeu que é um modelo sem estoque que você não poderia investir. Você não poderia, não, perdão. Você não precisava investir com dinheiro de estoque para fazer uma venda. Você conseguiria só ser o vendedor intermediando produtos. Foi aí que o dropshipping vamos chamar assim, te encheu os olhos. Exatamente. Exatamente. Eu não precisava de um investimento alto e naquele momento eu estava com uma situação financeira complicada. E o que você começou a vender? Quais foram os seus primeiros passos aí no dropshipping? Então, eu comecei como a maioria das pessoas começa, né? Começa com uma loja genérica, coloca lá alguns produtos de casa e decoração, coloca alguns produtos de beleza e fui tentando. Fui tentando durante um período que foi longo, por assim dizer, durei praticamente 1 ano e meio tentando fazer dar certo. Junto com isso, já estava com umas 70, 80 horas de trabalho semanal, ainda tem que chegar em casa e dar atenção para os filhos, para minha esposa. Foi bem complicado. E você começou a vender produtos genéricos, assim. Você colocava lá meio que qualquer coisa para ver o que virava. Sim, mas não virava. Não virava? Desse Que ano jeito que não foi virava. isso? Isso foi em Quando você começou, quero dizer, né? 2019. 2019 foi quando você começou com dropshipping. 2020. E quando você começou o dropshipping, você já tinha desistido de médico ou você começou a fazer as coisas meio juntas ainda? Não, eu trabalhava como médico tempo integral e no tempo que eu pegava livre de madrugada, uma hora de descanso, alguma coisa, eu começava a estudar. Eu comecei a estudar, de fato, não foi em 2021, desculpa. O termo e comecei a aplicar no final de 2021. Bom, você começou no final de 2021, a gente está falando de 2024 agora, a gente está falando de 3 anos. Quando que você começou a ganhar dinheiro? Porque No hoje ano você não passado. atua mais como médico. Não atuo como médico, mano. Que horas que você fez essa transição? Não vou mais atuar como médico. Eu comecei a montar uma operação diferente, né? Já com uma loja nichada. Eu comecei a entender como de fato funciona. Comecei a entender um público específico. E a partir dali eu comecei a oferecer produto para esse público. Então foi do jeito que eu começou a virar, como que assim diz. Eu peguei e fiz outra loja e nichei. A partir desse momento comecei a vender. Então tive uma operação ano passado, lá pelo mês de junho. Maio, junho, comecei a ter um resultado bom e à medida que foram passando os meses, o faturamento ele foi duplicando, só duplicando, duplicando, duplicando. E em setembro do ano passado, eu comecei já a diminuir minha carga horária como médico. E que nicho que foi esse que você descobriu? Nicho de moda. 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 Qual setor da moda? Moda feminina. Feminina. Moda feminina. E por que veio esse setor? Foi ao acaso? Ou Foi acaso não. Eu tive uma conversa com um amigo em um encontro que a gente teve do Mastermind. E ele me explicou o que ele estava fazendo e eu me interessei muito. Então ele tipo falou assim, eu vou te orientar como é que eu faço, né? A importância do network. Eu acho que isso daí, para quem quer virar, é muito importante você se relacionar com as pessoas que estão onde você quer chegar. Então, isso daí foi uma grande virada. Ele me explicou como funciona, de fato, como que ele estava fazendo, e eu repliquei mais ou menos o que ele me falou. E aí eu comecei a atender um público um pouco diferente do que ele atende, mas eu aprendi a entender o público de fato. E aí foi que começou a ter resultado. E teve algum produto específico de moda feminina que você começou, aquele que a gente chama de hero, né? Aquele produto que realmente foi o diferencial para você? Olha, não teve um produto específico, porque do jeito que eu faço, eu vendo múltiplos produtos. Então, um dia
eu consigo vender 30 produtos diferentes. 30 produtos diferentes num dia, Entre blusas, mas no total hoje, vestido. quantos produtos você vende por dia? Por dia, chegamos a ter, nesses dias, em torno de 150 vendas por dia, nesse momento já, mas tem períodos do ano que a gente conseguia ter 400, 350 vendas por dia. Nossa, pensando no mês todo é bastante coisa, né? É bastante Sim. coisa. E como é que você começou no sentido técnico? Porque quando a gente fala de dropshipping, as pessoas às vezes não entendem, deixa eu só fazer uma colocação, né? Dropshipping é um modelo logístico, né? Ou seja, é você ter um e-commerce sem a necessidade de ter um estoque. Então você contrata uma empresa que faz para você esse trabalho de estocar e de mandar para o cliente, né? O cliente que eu digo, o seu, como é que se diz? O seu comprador, o comprador do seu produto, né? Como é que você indica, por exemplo, às pessoas o passo a passo disso? Então, se tem alguém te ouvindo agora, quem sabe algum médico também insatisfeito, como é que é o passo a passo? Explica como é que a pessoa faz para ter a sua loja. Uma coisa que eu digo muito quando a gente fala de muito digital, de mundo digital, é assim, não adianta a pessoa achar que vai abrir uma loja e amanhã vai começar e vai ficar rico, porque isso não acontece. Qual é o passo a passo que você dá para as pessoas que querem iniciar nesse segmento? Olha, o primeiro passo que eu daria para uma pessoa é procure um mentor, né? Alguém que de fato faça o que você quer aprender. E é uma pessoa que te guia, te pega pela mão e te fala assim, você vai aplicar isso, isso, isso aqui. Outro passo muito importante é você escolher um grupo ou uma pessoa, um estilo de pessoa, eu falo assim, o teu avatar, né? Que é aquela pessoa que você vai dizer, eu vou vender para esse público aqui. Seja minha tia, seja minha prima, seja minha mãe, seja... Você vai procurar uma pessoa, um perfil de pessoa, como tua mãe, por exemplo, você vai falar o que você gosta. E você, a partir desse momento, você vai entender. E você vai começar a minerar produto. Qual é a mineração? Você vai começar a entender quais são os produtos que ela consome. E você colocar dentro da tua loja. Falando de moda mesmo, qual é o estilo de blusa que ela usa, qual é o estilo de vestido que ela usa. E você vai começar a anunciar para essas pessoas. Você vai montar a sua loja, né? Mas volta um trechinho, assim. Essa mineração, como é que a pessoa faz isso? Porque é isso que eu quero. Eu quero muito um passo a passo para o pessoal de casa entender. Então, assim, o que é abrir a loja? Eu simplesmente vou lá, pego um template qualquer e abro uma loja no e-commerce de alguma ferramenta? Como é que funciona isso? Só para eu ir passo a passo para o pessoal entender. Então, o que a gente faz? Se a gente geralmente tem plataforma como a Shopify, onde a gente monta o nosso site, coloca os produtos. Eu geralmente pago algum designer, né? Que não é caro, que ele faça todo o layout da minha loja, conforme os produtos que eu minerei. Eu sempre coloco alguma quantidade de produto e ele vai fazer o template, o layout da minha loja, conforme esses produtos, para eles ter para a sua loja ela ter uma harmonia entre o que é os banners e os produtos de fato. A partir desse momento que você coloca os produtos dentro da tua loja, você vai organizar eles por nicho. Nicho de vestido, nicho de blusas, nicho de calças. Você vai organizar eles por nicho. E depois disso, você vai anunciar pelas redes sociais. Pelo Facebook, ou pelo TikTok, pelo Pinterest. Tá. Mas tem uma coisa que não está claro. Quando você contrata uma Shopify da vida, você só contratou, vamos chamar assim, o que está na frente do e-commerce. Ou seja, os templates para o seu e-commerce existir. Para colocar os produtos lá, você contrata alguma empresa que faz essa intermediação para você? Porque Shopify não faz isso até onde eu sei, né? Exatamente. Ele é só o front-end ali, não é isso? Ele é só front-end. Como é que funciona essa operação logística para você não ter estoque e como é que você faz? Então, aí você vai procurar onde estejam os produtos que você quer vender. A gente utiliza uma empresa, por exemplo, como a 3Click, na qual eles têm uma grade de produto que eles te oferecem, inclusive, com estoque nacional ou internacional, e ele facilita para você o que é manuseio do produto e entrega do produto até a pessoa. Então, tipo assim, essa mineração você faz em plataformas como eles, ou você procura algum tipo de produto e você pode tanto comprar com algum empresário nacional como com a 3Click, caso não seja de produção nacional, que eles consigam para você o produto no melhor preço do mercado, realmente. Além disso, você vai ter o manuseio todo do produto, ele vai chegar com uma embalagem. Porque precisa ser confiável, né? Porque
Quando eu escuto vocês falarem de China, né, e não só da China, né, porque parece que a gente acaba resumindo o mercado asiático à China, e isso não é verdade, né? Não. Você tem China, você tem Taiwan, você tem Tailândia, você tem Japão, enfim. Essa intermediação com o mercado asiático não é uma intermediação fácil de se fazer, né? Não. Porque tem a barreira da língua, tem a barreira principalmente da cultura, dos costumes. Então você precisa ter uma empresa que te dê segurança nisso. Porque quando a gente fala, produto vem da China, as pessoas já falam, ih, até chegar, será que vai chegar mesmo? As pessoas desconfiam um pouco. Eu acho que as pessoas, de fato, eles têm Preconceito. esse preconceito com isso, né? Eu, inclusive, estive recentemente na China e eu posso falar que a barreira do idioma, da cultura é grande. Então, eu acho que é muito importante você ter essa intermediação como empresa, como no caso das 3 cliques. Porque você vai conseguir ter o produto de qualidade, né? Porque existe muito produto de qualidade vindo de lá, muito qualidade, e a um preço que vai fazer com que você consiga vender a um preço competitivo e você ter o lucro, porque você ganha muito mais com uma boa compra do que na venda. Você não consegue vender um produto que esteja no mercado por um preço X ao dobro do preço. Enquanto se você tem uma compra boa, no momento de você vender, você vai ter um lucro maior. Então, eu acho que essa intermediação é muito importante. Mas como é que você consegue? Porque assim, ao mesmo tempo que você entrou nesse mercado, eu conheço vários outros empresários que já vieram aqui que também estão nesse mercado. Como é que você consegue se diferenciar? Hoje, quais são as suas principais estratégias de venda? Tudo bem, você está no nicho, mas com certeza esse nicho da moda feminina, por exemplo, você não está sozinho. Existe uma concorrência muito grande, Muito tanto grande. dentro de pessoas de e-commerces autônomos que fazem dropshipping, como é o seu caso, como das grandes varejistas. Você pega até, pensando em China, pensando em todo esse mercado, você pega uma Shopee, uma Shein. Então, assim, como é que você consegue ganhar esse mercado? O que que você faz como estratégia para ganhar esse mercado? Olha, principalmente o público. Você entende o público, você entende o que o público quer. Você pega grandes lojas de varejo, como a Shein, por exemplo, ou as lojas nacionais, você vai entrar lá no site deles e tem uma variedade enorme de produto. E é aí que vem a mineração. Você vai pegar produtos que vai impactar de uma forma maior a teu público no momento de ele ver. Porque lembra que eles não entram nas redes sociais para comprar. No caso do Facebook e no Instagram. Eles entram na rede social para ver videozinho, para ver como que tá, ver as imagens, inclusive das outras pessoas. E você impacta ele com uma imagem de um produto que você, já conhecendo o perfil dele, você sabe que ele vai se interessar. Então é aqui está o segredo do negócio. Aí você vai pegar aquele produto e você vai apresentar dele de uma forma como as grandes lojas de varejo não Mas entram. quando você fala desse diferencial de conhecer o público, como é que você chegou nesse público? Porque assim, hoje, quando a gente fala, por exemplo, se eu quiser abrir agora, por exemplo, uma loja de produtos femininos que vende, por exemplo, produtos parecidos com o seu, o público não sabe que eu vendo esses produtos. Como é que o público fica sabendo e você consegue conquistar esse público? Essa é uma dificuldade grande, não? Não, dificuldade grande não. Por quê? Quando você faz o tráfego, o anúncio, você vai colocar dentro do anúncio os interesses que essa pessoa tem. E o que muita gente não faz. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de café, você é uma pessoa que de repente, eu não vou falar de você, vamos falar da sua tia. A sua tia gosta de café, ela gosta de assistir filme no Netflix, ela gosta de assistir tal coisa, novela. Eu posso direcionar meus anúncios para esse tipo de público. Então, quando eu pego esse perfil de pessoa, com certeza ele vai ser mais assertivo do que eu anunciar para todo mundo. A Shein, ela anuncia de uma forma aberta para todo mundo. E você, de uma forma aberta, você vai entrar dentro de uma plataforma que ele tem mais de 3 milhões de produtos. E você vai entrar ali e vai se perder. É igual a mesma coisa que você entrar dentro do Netflix e você dizer, eu vou assistir um filme. E você dura 2 horas procurando o filme. Demora mais tempo para procurar o filme do que para assistir, né? E quando vai começar a assistir, dorme. Então, do mesmo jeito a gente faz. A gente pega uma quantidade pequena de produto, muito mais pequena do que as plataformas, mas que eles têm, mas que eles vão ser muito interessantes para esse tipo de público. Então, a pessoa se sente identificada com a grande maioria dos produtos que você tem dentro dessa loja e compra.
Então, o segredo... Parece mais complexo, mas não é. Tá, mas se não é tão complexo assim, se é relativamente simples, claro que eu vou fazer essa pergunta para te provocar, tá? Por que que 20 pessoas não fazem isso e ficam todos muito ricos? Por que que só alguns que dão certo? Porque, primeiro que a dificuldade está em você testar, até dar certo. Muita gente testa, não deu certo uma vez e desiste. Então, persistência é a primeira chave. Você tem que ter persistência. É uma coisa que eu falei para mim. Com 80 horas de trabalho, com a dificuldade de eu ter que chegar em casa, ainda dar atenção para os meus filhos, para minha esposa, e ainda ter que fazer isso, foi muito importante falar para mim a seguinte frase. Eu vou demorar o tempo que tem que demorar, mas eu não vou desistir. Eu vou persistir. E você, a partir do momento que você tenta, você vai deitar no seu caminho, por assim dizer, e você vai aprendendo com os erros, você vai sendo mais assertivo. E uma coisa muito importante muitas pessoas entram dentro desse mercado e eles pegam um produto e eles começam a ofertar para todo mundo. E não é dessa forma. É entender o público e saber o que esse público quer e começar a oferecer produto para esse público. Ao invés de você pegar e oferecer essa xícara aqui para todo mundo. A grande maioria não vai ter interesse. Tem uma pequena parcela de público que vai ter interesse. Mas quanto você não vai gastar anunciando para todo mundo? A inteligência está aí em descobrir esse público e fazer o anúncio certo. Ao mesmo tempo, você tem um lugar, um site, um e-commerce amigável, que o seu público consiga entrar e se sentir representado. Exatamente. E aí a compra do produto acaba ficando melhor. E eu tenho que tocar nesse assunto, não tem jeito. E a questão de impostos hoje? Como é que tá para conseguir ter margem adequada nisso? A gente sabe que cada vez a gente tem um imposto novo e eu não estou nem criticando, nem elogiando. Eu estou falando do cenário. Então tinha um imposto, depois tem outro e segue. Como é que você trabalha com esse cenário de impostos? Você ainda consegue ter bastante margem? Ou seja, margem suficiente para o seu negócio estar de pé? Como é que você tem gerenciado isso? Então, a gente consegue, no início desse mês de agosto, ele já começou a avaliar a taxa de importação, né? Na qual aumentou 20% do valor do produto que a gente compra quando vem de fora. De fato, ele afeta o mercado. Uhum. A gente sente uma turbulência, porque a nossa margem, para você conseguir ser competitivo, a nossa margem não é tão grande. Então, a gente o que faz? Infelizmente, tem muita gente que desiste do mercado por conta disso. E o pessoal já começa a falar que o dropshipping acabou, que não vai ter, que agora sim já era. Cara, mentira, né? O negócio que tem uma pequena dificuldade aí que você tem que conseguir contornar ela. E o que a gente faz de primeiro? A gente trabalha com uma empresa, né? No caso, com uma 3Click, que a gente eles conseguem um preço melhor, né, dos produtos. E você consegue, de fato, tentar não aumentar tanto os preços desse produto. E outra parte é a gente assumir uma parte da parcela da taxa e a gente fazer um pequeno aumento. Então, tipo assim, não é algo que seja, é algo de que você tem que se preocupar, mas não tanto. Mas você consegue dar um exemplo, por exemplo? Por quanto, se você vender um produto a 100, né? Vender lá para o seu consumidor, para o seu cliente final. Você tem que ter comprado a quanto na China cada unidade? Óbvio que quanto mais quantidade você compra, mais você consegue de desconto, claro. Mas assim, qual que é mais ou menos a tua conta? Para vender um produto a 100, por quanto que você está comprando ele? Então, isso vai depender muito do quanto eu gasto no anúncio no Facebook. E essa daí é uma conta diária. A gente tem que fazer um trabalho ao ponto de que ele mantenha uma venda estável, você gastando uma quantidade com um topo, né, máximo de você pagar em anúncio. Então, se você faz bons anúncios, você vai ter uma margem maior. Por quê? Esse daí é variável. Agora, o preço do produto, as taxas e o valor que você vende, ele não é variável, é fixo. Então, tipo assim, eu posso dizer que na minha operação, eu pego muitos produtos que eles saem por volta de R$ 70 e eu consigo vender ele em R$ 179. Então, quando você fala R$ 70, você já está colocando o custo todo.
Imposto, tudo. Ou você está falando do preço só do produto que você compra? É porque assim, eu vendo vários produtos, como eu te falei, né? Claro. Então, vou te falar uma média. Eu pago 70, 75 reais no produto, com as taxas, e eu vendo ele uns 79. 179 reais. Aí eu pago para o Facebook, eu pago em tráfego, média de 40, 50 reais. Então você tem uma margem aí mais ou menos de 170, você tem de custo total, contando com os anúncios, uns 105, 110. E os impostos, né? São 115 reais. Então você vai ter, por um produto de 170, você tem um lucro aproximado, um resultado final aproximado de 50 reais por produto, mais ou menos. É uma operação apertada, né? Não é uma operação... Exatamente. É uma operação apertada, porque você ganha na escala. Você ganha na escala, Exatamente. porque o anúncio que você faz, quanto mais você anuncia, mais você tem. Manuel Lacruz era médico, se tornou empresário do mundo digital, do marketing digital. Hoje conseguiu esclarecer para a gente alguns detalhes bem importantes. Manuel, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela sua história. Obrigado por estar aqui no Varejista, incentivando muita gente a continuar acreditando nos seus sonhos, e não só os seus sonhos pessoais, mas seus sonhos financeiros também, para proporcionar para as famílias o melhor possível. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Esse foi o Manuel Lacruz, primeiro bloco do Varejista. A gente já volta com mais informações do mercado digital para você aprender ainda mais. No próximo bloco eu vou falar mais sobre mercado asiático, Japão, China, Taiwan, imposto, tributação. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse mercado para você ficar muito bem informado aqui na BMC. Depois do intervalo, um minutinho, eu já volto. Olá, voltamos com o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia e, como eu prometi, agora a gente vai falar um pouquinho mais do mercado asiático. A gente vai falar um pouquinho mais de tributação, se o mercado asiático tem qualidade, se não tem, nessa perspectiva de comércio digital, do e-commerce. A gente tem Shein, a gente tem um monte de Shopee, a gente tem algumas lojas grandes, tem os e-commerces autônomos, as pessoas vendendo, modelo dropshipping, gente, o que não falta é papo, principalmente agora, a partir de agosto, com nova tributação que entrou. Será que o dropshipping vai acabar? Nossa, tem muita gente falando isso por conta desse imposto novo. E eu trouxe aqui o nosso Silvio Chuang. Eu estou lendo aqui só para ver se eu estou pronunciando corretamente, que é o COO, famoso diretor de operações da 3 Cliques. Silvio Chuang, pronunciei certo? Certo. É isso. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui conosco no Varejista. Obrigado, Rodrigo. E boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Já estamos compartilhando sobre esse mercado digital novo, né, e democratizando o acesso, né, desse mercado. Como todos podem ver pelo sotaque, ele não é brasileiro, né? Não sei se quem está assistindo em casa conseguiu perceber. Você é chinês, japonês, tailandês, você nasceu onde? Eu nasci em Taiwan. Taiwan. Isso. Taiwan. Sou chinês, né, e estamos aqui, a família inteira já está aqui há mais de 30 anos no Brasil. Então, digo, eu sou brasileiro, só que estou com sotaque, né? Hoje deve ser a sessão extraordinária de sotaques diferentes, né? Tem o Dr. Manuel, e agora eu aqui para complementar. Um sotaque um pouco diferente, mas você está há 30 anos no Brasil. Sim. E você constantemente vai para o mercado asiático? Eu digo mercado, eu digo Japão, China, Taiwan, você visita lá esses países para fazer isso, porque você acaba mantendo um pouco o sotaque às vezes, né? Sim, com certeza. É difícil aí, sem ser o nativo, né, da língua, falante da língua portuguesa, e esse sotaque me parece uma coisa quase não superável. Mas, olha, vou te dizer uma coisa, não precisa se preocupar, dá para entender certinho o que você está falando. Que bom. E tá ótimo, tá ótimo. Mas vamos entender um pouquinho desse mercado. Quando a gente fala da 3 Cliques, por exemplo, que é uma empresa que faz essa intermediação, faz essa questão do dropshipping nacional, internacional, modelo híbrido, já conversou muito sobre isso aqui, mas eu queria focar com você na questão do mercado asiático, na tributação, o que é esse mercado asiático. Eu estou fazendo questão, Silvio, de falar mercado asiático, não, por exemplo, mercado chinês, porque as pessoas acham, às vezes, mercado asiático se resume, neste caso do que a gente está falando, claro, se resume à China, a gente sabe que não é isso. Então, antes de falar de tributação, como é que é essa ebulição do mercado asiático que trouxe grandes varejistas para cá, como eu falei, Shein, Shopee, mas ao mesmo tempo que traz oportunidade para autônomos trabalharem? Por que esse mercado é tão forte lá na China? Me conta um pouquinho, não apenas na China, mas nos outros países. Legal. Eu posso talvez resumir em 2 pontos principais sobre o mercado asiático.
O mercado asiático, principalmente o mercado chinês, mas também engloba os países ao redor da região sudeste asiática, né? Essa é uma região que concentra mais ou menos 4,1 bilhões de habitantes, né, de população, né? Então, podemos dizer que 70% da população mundial concentra nessa região. Ele deve girar no mercado mundial, mundialmente falando, né, praticamente, né, 80% das exportações. Então, é um mercado que está voltado muito para o mundo, né? É uma concentração, né, de capacidade de fabricação que está atendendo não somente para o restante do mundo, mas para o próprio mercado interno, uma exigência muito alta. Ou seja, os consumidores desse mercado em si, ele já é muito exigente. Por quê? Porque todos os dias estão sendo renovados, né, as novas tendências, as novas formas de produzir. E, principalmente, esse é o primeiro ponto principal, é que lá vive, né, o espírito de empreendedorismo. Muitas pessoas, eles trabalham por, aqui chamamos de CLT, mas não por muito tempo. Eles querem próprio negócio e, portanto, eles entram, né, em qualquer momento da vida para poder arriscar, né, para poder ser empreendedor. Então, tem muitas fábricas. E isso é muito importante que você está dizendo, né? Isso é uma questão cultural mesmo. Ou seja, já desde os primeiros anos escolares, isso é incentivado? É isso, não? Isso é incentivado. Ou mais pela família? Pela tradição da população mesmo. Eles não... com certeza tinha uma época de que o CLT, né, da nossa nomenclatura, é uma segurança, né? Porém, hoje não tem mais essa ideia. Uhum. Hoje todos eles querem ter um negócio próprio, né? Pelo menos almejam isso, e isso motiva, né, novos pensamentos, novas criações, e, portanto, aumenta muito a competitividade. Eu acredito que tem a ver isso com um grau alto, né, de escolarização, né, que tem na região. Então, Japão, Taiwan, China, isso são, pelo menos nas grandes cidades, tem um grau de alfabetização, quase 99%, né, da população está bem instruída e é altamente competitivo, né, entre as pessoas da sociedade. E como é que essa cultura, no sentido dessa produção e desse empreendedorismo, tem chegado ao Brasil? Como é que esse mercado asiático tem influenciado a cultura brasileira, obviamente, nesse aspecto? Eu entendo que essa influência, ela se dá por meio dos produtos muito competitivos, né? Produtos que são muito inovadores, né, para o mercado brasileiro. A gente até faz uma estimativa, por ser hemisfério, né, sul, né, tem um pequeno delay, né, com essas tendências de 6 meses, mais ou menos. Ou seja, o que nós estamos vendo, produtos chegando no Brasil, pelo menos já está na região, né, asiática, já está esquentado há mais de 6 meses. Né? São produtos que já estão vendendo bastante lá para chegar aqui com esse lapso, né, temporal de 6 meses. Ou seja, isso influencia, né, com que as pessoas, os empreendedores aqui no Brasil vejam que existem novidades, entre aspas, né, para o mercado nacional aqui e fazer de uma forma importar esses produtos, seja por meio de importação convencional ou famoso dropship. Mas me fala uma coisa, existe um preconceito, você sabe que existe, com relação à qualidade dos produtos chineses. Se fala muito, e eu sou de uma geração que, não, por favor, não lembro a data exata, mas final da década de 80, início da década de 90, talvez até antes, se falava muito dos produtos paraguaios, né? Certo. Se vem do Paraguai, é uma porcaria, porque a qualidade é uma porcaria. Não estou nem julgando se era ou se não era, mas se falava muito dos produtos paraguaios. Quando a gente fala agora de produto chinês, tem muita gente ainda que não sei se eu posso dizer dessa forma, mas tem esse mito um pouco na cabeça, né? Então assim, o produto chinês não tem qualidade. O que é mito e o que é verdade dentro desse cenário com relação à qualidade dos produtos que vêm da China? Olha, na verdade, na China não se fala o preço daquele produto. Na China se fala o produto daquele preço. Ou seja, o mesmo produto, fazendo de forma diferente, de material diferente, de
pessoas diferentes, o mesmo produto, o jeito do produto, ele pode sair preço completamente diferente. Então, nós podemos dizer que o mercado destinatário é quem determina os produtos. Então, aqui no Brasil, nós estamos num mercado que exige preço barato. Então, é muito comum a gente encontrar no mercado brasileiro os importadores que, para atender esse tipo de exigência, eles acabam optando por um produto mais simples, né, mais barato, com material menos ruim, né, para dizer a verdade, para poder chegar nesse produto, no produto naquele preço. Então, por isso que às vezes nós estamos buscando pelo preço, né, e ao mesmo pela qualidade, os dois não são exatamente compatíveis, né? É importante entender isso. Os produtos chineses, pelo menos, né, até o que a gente tange, para saber dizer, eles têm uma qualidade boa, né, em geral, né? Nós conhecemos, numa visita recente, né, fábricas muito grandes, muito sérias, e são de produtos de extrema qualidade, né, que exportam para Estados Unidos e Europa. Desculpa, só para entender. Quando a gente pega uma qualidade X ali, por exemplo, na China hoje, por conta de toda a estrutura que você tem dentro de uma empresa como essa, se você comparar com um produto brasileiro, a China hoje entrega mais qualidade? Eu vou te dizer o seguinte, eu entendi o que você falou, tem o produto para aquele preço, entendi perfeitamente, foi muito legal o seu raciocínio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui no Brasil a gente não tem a estrutura e a força produtiva ainda, não sei se um dia vai ter, isso é um outro papo para um outro programa, mas assim, hoje a gente não tem nem de perto uma estrutura que se tem de produção na China. Por conta dessa estrutura, se você comparar o mesmo público, a qualidade do produto chinês é maior, eu quero dizer o seguinte, uma venda de uma caneca, por exemplo, claro que caneca não dá para falar tanto de qualidade, mas é só um exemplo. Certo. Uma caneca a R$50 no Brasil, uma caneca assim, que custa aqui no Brasil, vinda da China R$50, essa caneca chinesa tem mais qualidade? Como disse, né, eu prefiro dizer que eu sou brasileiro, né, eu gosto dos produtos nacionais, mas eu posso dizer que a maioria dos produtos importados da China, nas mesmas condições de preço, a gente encontra produtos com muito melhor qualidade, na maioria das vezes, né? Melhor qualidade vindo da China. A melhor qualidade com um preço mais competitivo? Sim, talvez mais competitivo e para chegar no mesmo preço, a qualidade muitas vezes é muito melhor. Entendi. A gente pode pegar, por exemplo, se a gente for ver, né, sem pegar o exemplo da caneca, mas o exemplo do computador que está aqui atrás. Né, que maioria das vezes são fabricados na China. Né? Então tem qualidades muito boas, né? E componentes quase 100% produzidos na China. E você fala isso de produtos de altíssima qualidade, inclusive muito caros. Sim. Que são vendidos. A própria, aqui atrás, o notebook que tem aqui é um Apple, né? Isso. Então, assim, os produtos, né, os insumos, na verdade, ou os materiais, são produzidos na China. É isso que você está dizendo, de altíssima qualidade. Exatamente. Tá. E dentro desse mercado chinês, agora que você colocou esse cenário, como é que está essa questão da tributação vindo para o Brasil? Porque esse é um ponto que agora em agosto começou uma nova tributação, se não me engano, por favor me ajuda, se não me engano de 20%, né? A gente até estava conversando antes aqui no programa, de 20%, e aí vem aquela história, né? Vai acabar o dropshipping? Olha, é assim, eu acho que é uma forma muito boa, né, que o governo está regularizando todas as pontas, né? Obviamente, essa percentual da tributação, ela, na minha opinião, ela é questionável, né? Mas todo mundo já emitiu sua própria opinião e agora está sendo fato, né, a cobrança desse 20% de imposto de importação, né? Tem além disso aí, total carga tributária é em torno de 47%, tá? Né, de um produto de R$100, originalmente, ele será importado por quase R$150. Né? Então, isso aí é um impacto muito grande para quem pretende fazer, né, essa importação, quem está comprando no mercado chinês e principalmente para quem está fazendo dropshipping internacional, né, de cross-border, de uma forma que já estava acostumada anteriormente, tá? Então, essa modalidade, com certeza, ela foi impactada com essa nova carga tributária, mas como já aconteceu um tempo atrás, foi em setembro do ano passado, que aconteceu a tributação do ICMS, enquanto o imposto de importação era zero,
né? Então, teve uma queda nesses 2 meses e já voltou até o nível antes dessa tributação. Quer dizer, ele tem impacto, mas ele é momentâneo. E por que ele fica momentâneo? Porque as pessoas conseguem rever as suas margens, rever as suas contas, porque, claro, teve um imposto a mais, como você falou bem, deu uma queda. Como é que vocês conseguiram fazer isso voltar ao patamar de antes? Qual é a conta que vocês fizeram? Na verdade, não é nem pela conta, né? Porque o que determina isso não é nem pelo preço. O que determina isso é pela demanda e a procura desses produtos. Quantidade, você diz mesmo, de importação? Porque esses produtos, eles não têm no Brasil. Então, em pouco tempo, o impacto existe pela questão do preço, mas com o tempo, a necessidade dos consumidores, elas precisam ser supridas. Uhum. Então, essas importações, elas continuam acontecendo, né? Claro, de uma forma mais exigida pelas autoridades, né? Seja apenas por imposto ou também pelas regulamentações sobre as certificações dos produtos, Anvisa, Anatel, Inmetro. Então, são tudo esses, o que já acontece na importação formal, convencional, está acontecendo também com as importações cross-border, né, que é feita por pessoa física, né, importações simplificadas. Tá, e quais são hoje, para o pessoal em casa entender, quais são os tipos de dropshipping que a 3 Cliques entrega? Eu já falei aqui de dropshipping nacional, internacional, híbrido. Se você puder explicar um por um para quem está em casa entender, eu te agradeço. Tá. Bom, só um minuto. Peraí. Eu vou só falar o te agradeço de novo, você já emenda a resposta. Certo. Então você explica só um por um para mim, por favor, eu te agradeço. Bom, a 3 Cliques fornece basicamente para essas 3 modalidades, né, para principalmente o público brasileiro, né, na sua maioria, para quem inclusive está começando. Nós fornecemos o dropshipping internacional para quem quer trazer produtos inovadores, né, fora do Brasil, produtos que não existem, né, aqui no mercado brasileiro, para poder suprir essa demanda, essa procura, né, dos consumidores finais. Nós também fornecemos para aqueles players que já têm bastante experiência, que já têm produtos validados, que já têm própria marca, inclusive, que pode realmente escalar a sua operação aqui no Brasil. Nós trazemos os seus produtos via importação, né, formal, para podermos distribuir aqui, né, por eles no território nacional. E aí tem outras regras, né, notas fiscais, né, tudo isso estamos resolvendo para nossos clientes, né, de dropshipping, né. Isso facilita, digamos assim, para que eles possam focar realmente naquilo que eles sabem, que é vender. Eles são muito bons vendedores, mas eles podem não ser tão bons na hora de questões de tributação, na parte de, chamamos de fulfillment, que seria a parte toda logística. Então, nós fornecemos esse apoio para eles. E, por fim, nós temos ali, eminente aí, vamos lançar a versão 2.0, que é o dropshipping nacional, né, focado para marketplace. Isto é, nós colocamos os importadores aqui no território brasileiro, né, os importadores parceiros, né, maioria deles chineses, mas tem minorias que são brasileiros, né, não são os chineses, e inclusive fábricas nacionais, né, pode haver. Nós colocamos os produtos deles seletos na nossa plataforma para que os nossos clientes pudessem comercializar nas lojas de marketplace. Um marketplace dá 3 cliques, você disse? Não, no marketplaces convencionais como Mercado Livre, Shopee, Magalu e entre outros, né, que estão no mercado brasileiro fazendo sucesso de venda. Nesse caso específico, inclusive nós oferecemos apoio, né, para quem, né, apoio no sentido de orientações, de aulas, para que os nossos clientes possam, inclusive os novos, né, que querem entrar no mundo de empreendedorismo, para poder eles terem um sucesso do cliente, né, na hora de fazer todos esses trabalhos. Porque tem tantas regras, né, que no meio o próprio cliente pode se perder, né, tem as contas que eles precisam saber fazer, né, mas tudo isso a gente facilita para eles. O importante é que eles podem entrar
almejando, né, algo provável, provavelmente com sucesso. Ou significa assim, o dropshipper, ou seja, aquele que usa o dropshipping, o que ele precisa saber é vender, de resto vocês fazem, Exatamente, é isso. exatamente. Eles precisam saber, e isso é muito cultural, né? Quase não vemos chineses no mundo de dropshipping. Por quê? Porque eles não sabem, os chineses, eles não têm o feeling dos brasileiros em saber como convencer, como mostrar a qualidade ou a vantagem daquele produto para brasileiros. E isso é muito importante na hora de vendas. Então, O chinês consegue fazer isso com o próprio chinês, isso. mas assim, para fazer isso pro brasileiro aí já não funciona. Exatamente. Então, eu acho que, é claro que os chineses estão vindo com muita força, né, com preços competitivos, etc. Mas existe esse ambiente que é profundamente cultural que os chineses não conseguem chegar. Então, eu até incentivo os meus amigos brasileiros, quem quiser entrar no mundo digital, né, pudesse, né, realmente aprofundar na parte de vendas, né, de vendas. Isto quer dizer, como criar anúncios, como realmente aprofundar nesse lado de convencimento, né, de vendas, de mostrar, né, ou de cavar uma demanda reprimida, em vez de achar somente preços baratos. E né? por que você acha que o brasileiro tem esse feeling? É mais uma questão cultural do brasileiro pro brasileiro, porque conhece, obviamente, a gente está falando de pessoas do mesmo país, ou você acha que o brasileiro tem uma característica, um jeitinho, assim, vamos chamar assim, diferente de outros países? Olha, isso eu também não tenho resposta de certeza, mas eu acredito que brasileiros, em geral, né, naturalmente são bons vendedores. Eu tenho essa sensação. Se você está dizendo que você é um brasileiro, então você também é um bom vendedor, ou não? Não chegou nesse ponto de brasileiro? Eu acho que ainda não sou, né? Por isso que eu faço na parte operacional. Eu não sou a parte da pessoa que faz a venda. Uhum. Mas eu percebo que mundialmente, não somente no Brasil, mas brasileiros têm turmas muito grandes que fazem dropshipping no território estrangeiro. E isso eu não vejo, por exemplo, chineses fazendo. Você está dizendo, por exemplo, na Europa, sei lá, estou dando um Exatamente. exemplo. O chinês não vai até a Europa vender produto, mas o brasileiro consegue na Europa vender produto pro europeu. Onde estão atuando os chineses, por exemplo? Eles estão atuando nas plataformas chamado de circuito fechado, né? Amazon, Mercado Livre, Shopee. Por quê? Porque lá se compete pelo preço. E eles têm vantagens competitivas no preço. Agora, nos ambientes abertos, como anúncios abertos Google, né, nas redes de pesquisa, nas redes sociais, esse aqui, brasileiro, certamente predomina esse mercado. Que interessante. Por isso que eu acho que existem duas formas de competir nesse mercado. Um é achar produto cada vez mais barato, mas aí entra naquele problema que da qualidade, porque naturalmente o preço muito barato não vai te trazer produtos de qualidade muito boa. Uhum. As duas coisas não são compatíveis. Agora, existe outro mercado, que é quem descobre a demanda reprimida, é quem consegue realmente colocar uma marca, um produto, uma qualidade, né, chegar no consumidor final. Então, eu acho que os dois têm uma diferença da criação de valores, né, de forma diferente. E você, como diretor de operações da 3Cliques e, obviamente, com contato muito próximo com os brasileiros que operam esses e-commerces, qual você acha hoje, ou quais você acha que são as principais dificuldades que os brasileiros têm para dar muito certo no dropshipping? Porque, claro, a gente, inclusive, aqui no programa traz alguns cases de sucesso, mas a gente sabe que não são todos que conseguem prosperar. Então, nesse sentido, quais você acha que são as principais dificuldades para o brasileiro dar certo? Certo, eu vou falar da forma geral, cada um tem uma peculiaridade, obviamente, lógico. Mas eu acho que a parte mais difícil dentro do dropshipping é porque quem está vendendo, ele não exatamente tem o produto na mão. Isso é natural, porque dropshipping é uma venda para isso mesmo. Uhum. Só que nesse momento, o vendedor, né, o dropshipper, ele precisa ter muita certeza daquilo que ele quer vender. Né? Então, ele está vendo um produto, né, pela imagem, né? Ele está criando alguma forma de anunciar aquele produto e ele precisa transmitir para nós, né, da 3Cliques, por exemplo, né, o fornecedor dele,
o que ele realmente quer vender. Se ele está buscando um produto com preço muito barato, ele não, com certeza, não vai exigir, por exemplo, um smartwatch tem uma função super completa. Ele vai ter uma função muito simplificada. Né? Então, ele precisa acertar o ponto. Se essa função simplificada é realmente o que ele vai conseguir vender e não ter posterior reclamações, né, do seu consumidor final. Né? Ou seja, como a gente acaba segregando quem está vendendo e quem está fornecendo, né, em duas partes diferentes, então a comunicação, né, e para que esses anúncios sejam bem, né, assertivos, eles tenham uma comunicação muito boa. E você tocou num ponto que eu quero dizer assim, e o brasileiro consegue, o brasileiro que eu estou dizendo, sempre lembrando para todo mundo, no sentido de que ele trabalha com os dropshippers brasileiros que fazem essa importação e atuam nesse modelo logístico do dropshipping. Você falou que o importante é ser vendedor, né, ter essa característica de venda e que vocês ensinam, vocês ajudam, né, na 3Cliques, por exemplo, todas as pessoas no negócio. O brasileiro está entendendo de negócio, ou seja, ele sabe fazer a conta, a tributação, o quanto vende. Porque ser vendedor é uma coisa, esse espírito de venda que você está dizendo, já entendi perfeitamente. Mas e a gestão? Ele consegue entender que ele tem uma empresa? Hoje tem dropshippers que a gente vê trabalhando aí com 10, 15, 20 funcionários para conseguir dar conta de toda a demanda. Eles conseguem fazer essa gestão? Eles têm essa capacidade hoje? Olha, isso, claro, isso vem da formação de cada um. Lógico. Né? Mas eu aconselharia, né, se tivesse espaço, eu aconselharia de que os próprios dropshippers, claro que no começo é sempre um pouco informal, é sempre um começo de aventura, mas aí quando tiver já um faturamento já consolidado, tem que buscar a formar um time, mesmo que seja terceirizado, né? Nós temos nossos parceiros que nós indicamos, né, de olho fechado, que são muito profissionais, né? E eles têm que ter uma capacidade de administrar, né, todas as pontas, né, do negócio próprio, para que isso realmente seja de longa data, né, de virar um ativo deles. Né? Eu vou dar um exemplo que já que o próprio seller ele vai focar nas vendas, então é de suma importância de que ele tenha equipes de suporte, de equipes como nós, né, de fornecedor, né, ele precisa de ter equipe inclusive de pós-venda, né, tudo muito bem alinhados para que ele pode focar naquilo que ele sabe muito bem. Então, ele não precisa saber fazer tudo, mas ele precisa saber onde estão as pessoas de confiança e com capacidade de auxiliar ele. Para a gente finalizar, que dica que você daria para quem quiser começar agora no mundo do dropshipping? Tem alguém assistindo a gente e fala, quero começar. O que você dá como dica principal? Eu acho que o mais importante é o dropshipper deveria buscar um mentor que ele pode confiar, né? Nós temos muitos parceiros, né, confiáveis, e que ele possa buscar uma orientação para ele não tenha que traçar em caminhos, né, errados, perder tempo. Né? Ele deveria buscar uma orientação profissional para entrar neste mundo de dropshipping. Né? Nós temos aí no nosso site indicações e para não perder tempo e dinheiro, né? E muitas vezes ser enganados, né, por boatos ou diz-me-diz, né, esse tipo de situações. Ele precisa buscar essas orientações para chegar num primeiro sucesso o mais rápido possível. Perfeito. Silvio Schwang, né, CEO, né, diretor de operações da 3Cliques, obrigado muito pela sua presença. Muito obrigado. Informações valiosíssimas para quem quer entrar nesse mundo. Realmente uma entrevista mais técnica, mas assim, profundamente importante para quem quer levar isso a sério. Silvio, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Rodrigo. É isso. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e como sempre, trazendo dicas de empreendedorismo, de ambiente de negócio, para você ficar muito bem informado, porque você já sabe, BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista, um abraço, tchau, tchau.